Nas regiões pastorais do Nordeste e dos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, existia uma lenda que relata a aparição de um homem, genericamente chamado de Vaqueiro Misterioso, que era conhecedor de segredos infalíveis e dotados de aptidão, coragem e habilidade superior a todos os cavaleiros juntos. A aparência desse homem costuma variar conforme a região e a época, e ninguém sabe onde ele mora ou em que lugar nasceu. Ele costuma aparecer durante as vaquejadas ou na hora de laçar bezerros e recupera sozinho, e em pouco tempo, boiadas inteiras que estouraram, e ao receber o seu pagamento, desaparece misteriosamente. O vaqueiro misterioso monta um cavalo velho ou uma égua aparentemente fraca e cansada, que na verdade é extremamente veloz e resistente. Esse homem é muito humilde, anda mal vestido e costuma ser vítima de chacota dos demais cavaleiros, mas sempre os vence, passando então a ser visto como um grande herói. É adorado pelas mulheres e convidado a ir aos melhores lugares pelos fazendeiros, porém recusa todas as seduções e ofertas, desaparecendo misteriosamente só para reaparecer alguns minutos depois em uma outra fazenda a mais de 120 quilômetros de distância. Este homem come e bebe mais do que todos, e mobiliza touros ferozes com apenas um gesto ou palavra, e tem velocidade e força sobre-humanas, tanto que os seus feitos eram considerados sobrenaturais, e era dito ser um grande mago. Uma lenda que foi registrada por Gustavo Barroso em seu livro Ao Som da Viola, de 1921, conta que em Fortaleza, no Ceará, havia um comendador chamado Luiz Ribeiro que supostamente havia enriquecido através de um pacto com o diabo, e depois de morrer, enquanto várias pessoas estavam velando seu corpo, apareceu um vaqueiro misterioso, de olhos brilhantes, vestindo uma roupa de couro de veado e um chapéu de couro de bode. Ele não tirou o chapéu ou olhou para as outras pessoas, apenas andou em volta do caixão e desapareceu diante dos olhos de todos. Mais tarde, quando foram abrir o caixão para a viúva se despedir, o defunto havia desaparecido e o caixão foi enterrado vazio mesmo. Esse velório foi realizado em uma esquina da antiga Rua Formosa, hoje chamada de Avenida Barão do Rio Branco, onde havia um casarão azul, conhecido como Sobrado do Gás, que foi destruído em um incêndio em 1897. No estado de Minas Gerais, ele se chamava Borges e era um senhor magro, mulato, de estatura média, olhar expressivo, barba espessa e comprida, que falava pouco e dormia muito. Sempre vestia uma perneira, um gibão e um grande chapéu de couro, e cavalgava em uma égua de cara longa, feia e magra. Certa vez, uma viúva rica perdeu seu cavalo de estimação e Borges o recuperou em pouco tempo, dizendo que nunca deveriam tirar-lhe o freio, nem mesmo para lhe dar água ou banho. Porém, um escravo o fez quando foi banhá-lo no rio, e o cavalo definhou na mesma hora, restando somente os ossos, cobertos pelo couro. O vaqueiro Borges acabou tendo um fim trágico, como conta o professor Manuel Ambrósio. Borges estava pastoreando gado por uma terra erma. Nesse tempo, ele decidiu tomar um discípulo para si e o estava treinando. Porém, devido ao trabalho duro e um longo tempo sem se alimentar, ambos começaram a sentir muita fome. Borges disse ao seu discípulo que isso era parte do treinamento e o mandou ser forte. Porém, o rapaz continuou reclamando de fome. Então o mestre disse que se transformaria em uma onça e mataria uma novilha para que ambos bebessem o seu sangue e comessem a sua carne. O discípulo ficou assustado com a proposição, mas concordou com seu mestre. Em seguida, Borges entrou no cerrado e voltou com um maço de folhas. Ele instruiu o aprendiz que assim que ele matasse a onça e bebesse o seu sangue, andaria em sua direção com a boca aberta, para que uma das folhas, cuja qual foi apontada por ele, fosse colocada em sua boca, assim o retornando à sua forma humana. Após matar a onça e ir em direção ao rapaz, Borges não o encontrou, pois o mesmo havia fugido de medo. Preso na sua forma de onça, Borges procurou seu discípulo por toda parte, e nesse meio tempo matou o gado por onde passava,
para se alimentar. Um dia, ao atacar uma fazenda, foi pego em uma armadilha, furado por lanças e baleado por carabinas. Durante o assassinato, a onça Borges, como passou a ser conhecido, conseguiu ver que em meio aos seus matadores estava o seu antigo discípulo traidor e, como último suspiro, ainda na forma de onça, soltou um triste e prolongado gemido que mais parecia o de um homem do que o de um animal selvagem.